Mas é interessante que uma é implacável, a outra é rancorosa e a outra é vingadora. Estas três, elas tinham uma aparência, para compensar um pouco o nome, elas tinham uma aparência linda. Elas tinham asas de morcego, cobras no cabelo, como a Medusa. Nem eram aceitas no Olimpo. No Monte Olimpo, elas não podiam entrar. Mas vale a pena recortar aqui uma coisa sobre a natureza dessas três divindades. No nosso mundo hoje, contemporâneo, nós diríamos que são três demônios. Alecto, a implacável, perseguia o infrator. Megera, a rancorosa, gritava nos ouvidos o tempo todo. Tisífone, a vingadora, açoitava. A pessoa se sentia açoitada e não conseguia dormir. Notem que isso aqui, a semelhança que essas três e o que as três fazem, a semelhança com o que a culpa faz em nós. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a mais esse vídeo nosso. Antes da gente entrar no assunto, eu vou sempre trazer aquele lembrete, que é muito importante, de por favor dê um like, compartilhe, comente, principalmente comente, isso ajuda demais a gente a ir trabalhando cada vez melhor. Temos aí também o Pix. Temos a chave Pix, nós temos o QR Code, tem uma série de recursos nos quais você pode clicar e pode nos ajudar. Se você está se beneficiando desse trabalho, se você sente que ele é relevante, você pode ser um participante, você pode nos ajudar a sustentar esse trabalho e a infraestrutura que ele envolve. E com isso a gente vai podendo aprimorar a qualidade do material que a gente oferece para vocês, ok? Então, muito obrigado aí pela sua ajuda. E vamos então ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é falando um pouco sobre a saga de Hércules, que nós viemos falando já há algum tempo. Quem eventualmente está vindo pela primeira vez neste vídeo, é altamente recomendável que você dê um pulo lá no nosso canal e assista os vídeos anteriores, em que você vai ter uma ideia do nascimento do Hércules, você vai ter uma ideia da criação do Hércules, o que andou acontecendo com ele. E aí, isto que nós vamos conversar hoje passa a ter uma outra dimensão, um outro alcance, ok? Você quiser assistir primeiro esse, já que você está aí, e depois vai ver os outros, também está valendo, ok? E nós estamos então agora neste ponto da história, da saga do Hércules. Nós estamos num ponto em que Hércules voltou, ele perdeu o pai. O pai espiritual dele era Zeus, o pai físico, o pai terreno era o anfitrião. O anfitrião foi morto em batalha. Então nós temos aqui Hércules passando a viver ali na corte, vivendo na corte de anfitrião. E lá lá tem um nobre chamado Creonte, grande amigo do falecido pai dele. E o Creonte tem uma filha bonita, uma filha graciosa e que era absolutamente encantada pelos feitos e, por que não dizer, pela aparência de Hércules. Então nós temos aqui a clássica formação erótica. Quando eu falo erótica, eu estou falando do Eros no sentido mais amplo dele. Então nós não estamos aqui usando erótico no sentido nem pornográfico e nem necessariamente copulatório. Nós estamos falando do Eros lato sensu, aquilo que atrai os casais. E aí, o que acontece? Ele percebe que ela ri muito quando ela o vê. Ele percebe que ele também gosta muito de estar perto dela. Então, os dois descobrem que eles se gostam, se amam. E aí, Hércules vai a Creonte, ao pai dela, e fala: olha, é o seguinte, tá rolando um clima. E aí o Creonte fala: tá bom, vocês podem casar. E eles se casaram e tiveram 3 filhos. Aí a descrição é que os 3 filhos eram lindos e que o Hércules estava se dando muito bem nessa vida pacata
de pai de família, voltando para casa todo dia, bonitinho, bem no esquema. E ele estava bastante feliz, ele tinha uma família muito bonita. É aquilo que muitas vezes é o sonho para muita gente, né? Só que aí Juno era a ciumenta, né? Ela ficou meio irritada. E ela, com isso, já tinha se passado alguns anos aí, porque ele já tinha 3 filhos. E a esposa se chamava Mégara. Vamos lembrar disso, tá? Aliás, em termos de nomes, né? A Grécia Antiga, né? Alcmene, Mégara, Creonte. Anfitrião ainda a gente aceita porque anfitrião ficou na língua portuguesa, né? Como aquele que hospeda pessoas em casa. Mas se não, seria horrível. Então, nomes espetaculares. Mas esta Mégara, né? Eles se casaram e foram felizes por alguns anos. Acontece que Juno, ou Hera, ela se aproveitou de uma ausência de Zeus lá no Olimpo. Alguma coisa ali aconteceu. E naquele momento, ela pediu para uma outra divindade menor mandar para Hércules as Eríneas, ou as Fúrias. As Eríneas eram 3 divindades particularmente horrendas, né? Eram 3. Uma se chamava Alecto, eu estou falando, os nomes serão fantásticos. Alecto, a implacável. Megera, olha o nome, Megera, a rancorosa. E Tersífone, a vingadora. Mas é interessante que uma é implacável, a outra é rancorosa e a outra é vingadora. Estas 3, elas tinham uma aparência, para compensar um pouco o nome, elas tinham uma aparência linda. Elas tinham asas de morcego, cobras no cabelo como a Medusa, né? Nem eram aceitas no Olimpo, no Monte Olimpo, elas não podiam entrar. Por isso, Juno só podia ter chamado elas, ter convocado essa outra divindade para mandar as 3, na ausência de Zeus, porque Zeus não tolerava as 3. E elas desceram e elas enlouqueceram Hércules. Mas vale a pena recortar aqui uma coisa, que aqui sobre a natureza dessas 3 divindades. No nosso mundo hoje, contemporâneo, nós diríamos que são 3 demônios. Alecto, a implacável, perseguia o infrator. Megera, a rancorosa, gritava nos ouvidos o tempo todo. E Tersífone, ela, a vingadora, ela açoitava. A pessoa se sentia açoitada e não conseguia dormir. Notem que isso aqui, a semelhança que essas 3 e o que as 3 fazem, a semelhança com o que a culpa faz em nós. Não, a culpa nos dá acosso emocional, ela nos persegue. A culpa produz a acusação contínua, ela grita nos ouvidos. E a culpa também açoita, porque a culpa tem a capacidade de comprometer a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Hoje a gente sabe, nós sabemos, e isso está cada vez mais bem estabelecido, de que afetos negativos, esses de culpa, se sentir emocionalmente acossado, se sentir-se continuamente acusado, sentir-se sempre açoitado por algo que eu fiz, são características muito intensas da experiência da culpa. E Hércules já tinha, nesta época, ele presumivelmente era jovem, né? Tinha uma família nova, ele já tinha do que se sentir culpado. A morte do Lino lá atrás,
Depois, a guerra que ele desencadeou e que culminou com a morte do pai dele, né? Então ele carregava algumas, ele passou a vida dele, todo o período como pastor, ele passou regulando, controlando a força dele, com medo de machucar as pessoas. Como pastor também, ali, sempre tomando cuidado com o mau gênio, sempre tomando cuidado com a impulsividade, com o pavio curto e com uma tremenda força que ele tinha, né? Então, ele tinha todos os elementos, né, para ser enfurecido pela culpa. Ele não parou de dormir. E tanto que a descrição é que ele estava num outro aposento, provavelmente adormecido, que é quando as eríneas mais atormentam alguém, é quando esse alguém está dormindo. E ele entrou na sala com um olhar completamente enlouquecido. Talvez alguns aqui já tenham tido a experiência de perceber pessoas que ficam completamente transtornadas quando ficam furiosas. O tom da voz muda, o timbre da voz muda, a fisionomia muda, você tem a impressão que está vendo uma outra pessoa, né? A descrição é de algo assim para Hércules. Aí, ele teria tido o que nós temos hoje em dia, a gente chama de um estado confusional. Ele ficou completamente perturbado, perdeu o pé da realidade, se confundiu com as coisas, matou com as próprias mãos os 3 filhos, matou com as próprias mãos a esposa que ele amava. Isto é muito interessante, é uma imagem muito forte para recortar que há que se ter cuidado mesmo com a experiência da culpa, com a experiência do remorso, com a autodestruição, porque isto pode muitas vezes e frequentemente sobra para a família, sobra para as pessoas mais próximas, sobra para as pessoas que a gente mais ama. Essa imagem eu acho que é a mais trágica que um ser humano pode experimentar. Eu liquidei minha família. E às vezes eu posso liquidar minha família não matando os membros dela, mas criando um ambiente de tal forma alienante, congelado, distante, inumano ou furioso, violento, agressivo, que muitas vezes a estrutura da família emocionalmente ela se desmantela. Patrimonialmente talvez não, em outros aspectos talvez não, mas a família nuclear se desintegra na sua capacidade de gerar conforto e bem-estar para a gente. Subjetivos, obviamente. Tá? Então essa imagem é muito forte. O cara destruiu com a própria mão aquilo que ele próprio tinha construído. A intenção foi de Hera, mas a mão foi do Hércules. Então novamente Hércules esteve às voltas com uma cena de violência e agressão. Bom, o resumo da ópera aí é que, então, Alecto, Megera e Tisífone, as 3 eríneas, que horrorosas assim, de fazer aquelas esposas do Drácula, aquelas vampirinhas bonitinhas de asinha de mãe, faz aquilo ali parecer anjo, né? Essas 3 são avatares da culpa, né? Do estresse, do mal-estar. E como, se não são freadas, como elas podem nos levar a estados deploráveis. E por fim, recortando que aquilo que Hércules carregava na consciência era pesadíssimo, né? Matou o professor, foi exilado, depois matou algumas pessoas da comitiva diplomática, desencadeou uma guerra, matou o rei da outra cidade, mas também perdeu o pai. Então, o homem havia se tornado sanguinário. Todo mundo fala assim, ele era sanguinário porque ele era muito forte. Não. Ele era sanguinário porque era agressivo.
a mesma coisa, você tem um cachorro. Qual é o mais agressivo? É o Pinscher ou é o cachorro maior? Normalmente o Pinscher morde mais. Ele é mais agressivo. Não é que todo Pinscher seja. E não é que o seu Pinscher é do mal, por favor. Mas o Pinscher, via de regra, é muito mais comum acidente de mordedura de Pinscher do que de cachorros maiores. Uma vez eu vi essa estatística em alguma rádio de que o cão que mais, a raça que era mais responsável por mordeduras no mundo, primeiro era sem raça definida, né? Claro, não. 85% da frota canina não tem raça. Então é óbvio que é o que mais morde. Mas depois você pega as raças específicas, pasmem, o cão que mais morde, Cocker Spaniel. Ah, mas não é o Rottweiler? Não. Não é o pastor alemão? Não. Não é o Doberman? Não. Ah, por quê? Porque esse aí você deixa dentro de casa e ele está mais acessível a morder criança, a morder tal. Então, o Hércules era sanguinário porque era forte? Não. Era sanguinário porque era pavio curto, era impulsivo. Não tinha visão interior, não tinha insight. E aqui fica uma ideia muito forte para nós, que temos que lidar com a vida, que queremos lidar de uma maneira mais proveitosa com as nossas emoções, é de perceber que muitas vezes não é a força do que nós fazemos, mas o momento em que fazemos. E isto sim pode pôr por terra coisas muito ricas e frágeis. Nós vamos ver nos próximos vídeos. Ele vai agora, a partir daqui, ele vai buscar uma expiação para estas 4 mortes que ele causou na família dele. E agora vai começar uma outra fase nas histórias e desventuras do Hércules, com muita repercussão para a nossa vida pessoal cotidiana. Muito obrigado pela presença. Até o próximo vídeo.